Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com endereços de rede IPv6. Bom, a necessidade do IPv6, o IPv6 versus IPv4. Tá? O IPv6 tem um maior espaço de endereçamento, 128 bits, 341 decilhões de endereços. Soluciona as limitações do IPv4. Adiciona aprimoramento como configuração automática de endereço. Por que o IPv6 é necessário? Aumento considerável da população de internet, depressão do IPv4, problemas com o NAT e a internet das coisas. Né? A internet das coisas prevê que todo dispositivo tem um endereçamento IP e é necessário uma quantidade significativa de endereços no porte do IPv6 para atender toda essa demanda. Bom, mas o IPv4 e o IPv6 vão coexistir durante aí algum tempo. Então, como essa convivência, né? Então, você pode trabalhar em uma rede com a pilha dupla, onde os dispositivos vão ter o IPv4 e o IPv6 funcionando simultaneamente em cada dispositivo. Você pode ter a técnica do tunelamento, aonde você vai ter as suas redes locais com IPv6 e para conectá-las às operadoras que ainda estiverem trabalhando com IPv4, você pode fazer um tunelamento, ou seja, colocar um pacote IPv6 encapsulado dentro do IPv4, ou seja, os dados que vão trafegar no IPv4, né, que vem no encapsulamento, vão na verdade ser informações do IPv6. E tem ainda a possibilidade de tradução, né? O NAT64 permite que dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquem com dispositivos IPv4. Eu vou ter uma rede só IPv6, do outro lado só IPv4 e teria que ter um tradutor aí no meio dos dois. Muito bem, representação do endereço IPv6, né? Como falei, são 128 bits de comprimento em hexadecimal. Cada 4 bits é representado por um único dígito hexadecimal, tá? E é chamado aqui nesse curso por um hexteto. Esse termo não é oficial, mas aqui a Cisco vai adotar chamar de hexteto, tá? Então você observa que esses números aqui, eles são todos hexadecimais. Então cada zero desse que está aqui, o F, é formado na verdade por 4 bits, né? Por 4 bits. E aí a totalidade de bits que atende essa quantidade vão ser exatamente os 128 bits. Okay? Ele analisando um desses, um hexteto desse aqui, são 4 dígitos hexadecimais. Cada hexadecimal vão ser 4 bits, 4 bits, 4 bits, 4 bits. Então são 16 bits binários em cada hexteto. Formato preferencial para a representação do IPv6. Olha o número desse aqui. Qual é o seu número IPv6? É para 2001, 0DB8, 000111100. Complica. Então, há formas de você minimizar esse número tão grande, de você dar uma comprimida nesse número. Tá? Então, a primeira regra para você tentar comprimir o endereço IPv6, para ele se tornar mais fácil até de você dizer e trocar informações, é omitir os zeros à esquerda. Então, por exemplo, o número real, 2001, 0DB8, 0000, e assim por diante. O que aí você pode fazer? Omitir zeros à esquerda. Então, 2001, em vez de você vai omitir o zero, então fica DB8, são 4 zeros, você vai omitir, deixar só um, fica 0. Aqui não tem como omitir zeros, aqui você pode omitir 200. Então, já fica mais fácil um pouco. 2001, DB8, 0, 200. Ficou mais fácil. Tá? Então, observe esse outro aqui. Ó. Omitiu, né, esse 0. Esses 3 zeros ficou só o A. Esses 3 zeros ficou só um 0. A mesma forma aqui, a mesma forma, retirou. Tá? Se você observar aqui embaixo também, ó, um número todo zerado, vai ficar apenas os zeros. É uma forma de dar uma compressão. Segunda regra, omitir todos os segmentos zerados com 0. Então você observa aqui, ó, quando a gente fez a primeira compressão pela primeira regra, ficou 2001, DB8, 00, ABCD, 00, 100. Então a segunda regra diz o seguinte, olha, se você tem uma sequência de zeros, você pode resumi-la.
Então, por exemplo, como poderia ficar esse número? 2001, DB8, 2 pontos, 2 pontos. Aqui esse 2 pontos, 2 pontos significa que tem uma cadeia de zeros. ABCD, 2.0, 2.0, 2.100. Pode ficar nesse formato ou nesse outro aqui embaixo. 2001, DB8, 0, 0, ABCD, 2 pontos, 2 pontos. Indicando também uma cadeia de zeros. Obviamente, você não pode fazer isso aqui duas vezes. Por que não? Porque você observa que você tem 0, 0 e 0, 0. Se você fizesse essa compressão nas duas formas, aqui e aqui, né? O que vai acontecer? Na hora que ele fosse, porque ele vai trabalhar, na verdade, só com 128 bits, né? Isso é para facilitar a nossa vida enquanto administrador. Aí ele vai saber, olha, se tem duas compressões, né? Quantos zeros tem aqui na primeira? 3, 1, 2. E na segunda? 3, 1, 2. Então gera uma dubiedade. Em função disso, você só pode fazer esse procedimento uma vez dentro do endereço IP. Por isso que esta primeira é válida ou esta segunda, mas não poderia fazer as duas juntas. Omitir os segmentos que valem 0. Tá? Observa aqui, ó, ainda na segunda regra. FF02, uma cadeia de zeros. Ó, essa cadeia de zeros, você pode FF02, 2 pontos, 2 pontos, 1. Ele sabe que ele tem que preencher nesse intervalo tudo zerado. Aí ele completa os 128 bits, colocando zeros nessa cadeia aqui toda. Né? Aqui, como está tudo zerado, ficou 2 pontos, 2 pontos. Temos tipos de endereço IPv6, unicast, multicast e ncast. O conceito de broadcast em IPv6 ele não existe, pelo menos no formato IPv4. Então, unicast, um único endereço IPv6 de origem. Multicast, o endereço IPv6 multicast é usado para enviar um pacote para vários destinos. E o ncast, o endereço IPv6, é qualquer endereço IPv6 unicast que pode ser atribuído a vários dispositivos. Então, nós temos aqui, por exemplo, a rede 2001 0DB8AK de 1, 2.2.64. Este aqui é o nosso endereço de rede. Então, nós temos aqui a máquina 10, a máquina 20, a máquina 8, a máquina 9, a máquina 1, né? Todas pertencendo à rede 2001 0DB8AK /64. Por quê? Porque o IPv6 também é formado de uma área de prefixo ou área de rede e a parte do host que é ID da interface. Então, o comprimento do prefixo IPv6 típico usado para identificar a parte de rede do IPv6. O comprimento prefixo pode variar de 0 a 128, mas o mais típico é /64, ou seja, o típico 64 bits para a rede, 64 bits para a interface. Então, exemplo, 2001 0DB8A 2.2. /64, que é o caso aqui, ó. 2001 0DB8A00 /64. E a parte da interface também com 64 bits. Então, nós temos aí o unicast global. Esses são endereços roteáveis na internet. Link local tem importância apenas local no teu segmento. Unique local são utilizados para endereçamento local dentro de um site e dentro de números limitados de site. Então, tem o unicast global, link local, loopback é 2.2.1. Né? No caso do IPv4, era a rede 127, toda ela para loopback. Você pode usar qualquer endereço no IPv4 da rede 127 para fazer teste de loopback. Olha que desperdício. Uma quantidade enorme de endereços sendo desperdiçados para fazer um teste de placa. Ao passo que o IPv6 não, é um endereço para fazer o teste de loopback. Qual é ele? 2.2.1 /128. Um endereço não especificado, 2.2. Está tudo zerado. Né? Então é um endereço que não foi especificado ainda está aprendendo o endereço. Local exclusivo e IPv4 embutido. Endereços unicast locais de link IPv6. Tá? Endereço de link local permite que um dispositivo use o mesmo link para se comunicar somente com outros dispositivos ativados por IPv6. A faixa é FE80 /10. Então o link local, pessoal, observe aqui, ó, todos começam com FE80. Tá? No final aqui, A64, BBB, CC, D, né? Então, nós temos aqui um endereço de link local. Geralmente, é o endereço de link local do roteador que é usado como gateway padrão para o dispositivo de link. Ou, normalmente, vai ser o link local
colocado no roteador é que vai ser usado como default gate da tua rede. Tá. Estrutura de um endereço unicast global IPv6. No momento, somente endereços unicast globais com os 3 primeiros bits 001 ou 2000.2.2.3 estão sendo atribuídos. Então, os organismos internacionais que tratam do IPv6 estão distribuindo apenas os endereços que começam com 001, que isso vai dar, começa de 2000 e vai até a 3FFF, né? Você observa aqui, ó, só na parte de rede. Prefixo de roteamento global. O prefixo de roteamento global é a porção da rede que é atribuída pelo provedor /48, que é justamente essa parte que está em verde aqui, ó, tá? O ID da subrede, usado para a subrede dentro da empresa. Esse um aqui, o ID, né, da subrede. E a interface AD é justamente a interface do equipamento, do host, da impressora, do micro, tá? /64, porque aqui eu tenho a rede e a subrede. Então, prefixo globalmente roteado, ID da subrede e a interface propriamente dita da máquina. Configuração estática do endereço unicast global, tá? Você vai entrar aqui numa interface Gigabit Ethernet 0/0, coloca IPv6 address 2001 0db 8AK 1 2.2.1/64. Interface Gigabit 0/1, observa que aqui a rede, agora a subrede é A2, e no serial 0/0/0, observe que a rede agora aqui, a subrede é A3, o identificador da rede e subrede, né? Muito bem. Você também pode fazer essa especificação numa máquina, por exemplo, com Windows. Você vai especificar o IPv6, colocando o endereço, o prefixo, né, da subrede, rede subrede e o default gate. Esse default gate ele também pode ser utilizado o link local. Configuração dinâmica, né? Existe a possibilidade das máquinas em IPv6 se configurarem automaticamente, tá? Uma máquina, quando ela inicia com IPv6, ela solicita na rede, ó, preciso de informações de endereçamento do roteador. Por que ela precisa do endereçamento do roteador? Porque ela precisa sair para a internet, ela precisa sair dessa rede. Dificilmente ela vai ficar local, né? E aí você tem um anúncio do roteador, ela faz a solicitação, quando bate na porta do roteador, o roteador manda as informações para todos os nós IPv6, né? Ele diz, ó, aqui estão as informações de prefixo, comprimento do prefixo e default gateway, que é o básico que uma máquina precisa para poder entrar em operação e sair para a internet, tá? Então tem a opção 1, que é o Slack, né? Somente, eu sou tudo que você precisa, o roteador informando. Eu tenho prefixo, comprimento do prefixo e gate padrão. Tem a opção 2, onde ele diz, olha, aqui estão as minhas informações, mas você vai precisar de outras, como endereço DNS, e você vai ter que buscar isso no servidor DHCP. Ou a terceira opção, quando configurada, o roteador diz, olha, rapaz, infelizmente eu não posso te ajudar, você tem que buscar todas as informações do DHCP, versão 6. Então, a opção 1, o roteador entrega o básico e a máquina vai trabalhar. No 2, ele entrega o básico e diz, olha, outras informações, busque do servidor DHCP. Ou a terceira opção, se configurado, digo, olha, eu não vou te ajudar, não tenho como, vai buscar as informações no servidor DHCP. Aqui, enfatizando, né, a solicitação, precisando das informações da máquina, que ela pode prover, ou pode prover juntamente com o servidor DHCP. O processo para gerar aleatoriamente o endereço do ativo de rede, né? Por quê? Vou voltar aqui rapidamente. Quando o roteador entrega, sou tudo que você precisa, prefixo, comprimento do prefixo e gate padrão, observa que ele não está entregando, ele não está informando qual vai ser o endereço da máquina em si. Ele está dizendo, olha, eu tenho um prefixo da rede, eu te digo qual é a rede, eu te digo qual é o comprimento desse prefixo e eu te digo qual vai ser o gate padrão. Mas o teu endereço é tu que vai gerar. Teu endereço IP é tu que vai gerar. Muito bem. Então, como é que ele gera esse endereço IP? A máquina, quando vai gerar aleatoriamente, ela vai pegar o endereço MAC da interface que vai ser configurado. Ora, o endereço MAC, a gente sabe que é composto de 48 bits. 24 que identifica o fabricante, mais 24 que identifica o dispositivo. Então, ele vai pegar esse endereço MAC, ele vai abrir
centralmente, bem no meio, partir esse endereço, os bits para um lado, bits para o outro, e vai inserir esse valor fixo, FFFE, que é o quê? Tudo preenchido com 1, né? Apenas o último com um 0, que vai dar FFFE. Depois disso, ele vai pegar o sétimo bit, né? O sétimo bit do hexteto mais significativo, e trocar de 0 para 1 ou de 1 para 0. Ele vai inverter. Se está 0, ele coloca 1, se está 1, ele coloca 0. E aí ele vai ter o endereço final para essa interface. Aqui no caso, FE 9947, a parte introduzida FFFE 75CE é 0. Então observe que essa parte aqui, de um lado direito e esquerdo, é oriundo da placa de rede da interface. Ok? Então, se você observar aqui, se você der o ipconfig no Windows, você vai observar que no IPv6, mensagem do RA. O que é RA? Anúncio do roteador. Então, isso aqui ele aprendeu do roteador. Ele sabe qual é a rede, qual é o prefixo e tudo. 2001, DB8, ACAD 1. E aqui foi um número aleatório de 64 bits que ele gerou. O Windows, se você observar aqui no meio, deveria ter o FF e o FE. Mas o sistema operacional Windows, a Microsoft, entendeu que se colocasse o endereço da placa de rede aqui, poderia causar algum problema de segurança, etc. e tal. Bom, então eles resolveram, em vez de eu adotar esse princípio, eu vou gerar aleatoriamente todos os bits, os 64 bits. Aí ele gera aleatoriamente todos eles. Ele não adotou essa postura. Já os roteadores, sim, eles adotaram. Se você observar, aqui o Show IP Interface Brief, esse endereço aqui de link local, ele possui na parte central FFFE para todos os seus endereços. Mudando, né, o que está aqui do lado de fora, a gente sabe que faz parte do endereço MAC da máquina, né? E colocou centralmente FFFE nas três interfaces, ok? Também chama a atenção o seguinte, aqui eu tenho uma gigabit Ethernet 0/0, e aqui ele colocou o endereço, como já falei, da placa de rede, da interface, MAC, e atribuiu FFFE e alterou aqui o sétimo bit. Aqui é a gigabit Ethernet 0/1, ele fez o mesmo procedimento, observa que gerou outro número, né? Ele pegou o endereço MAC dessa placa 01, introduziu FFFE e alterou o sétimo bit, porque isso aqui são Ethernets. Agora observa aqui a serial. A serial pegou o mesmo endereço desta primeira placa. Por quê? Porque a serial ela não possui o conceito de endereço MAC. MAC é só para Ethernet, para interfaces que estão ligadas a links Ethernet. A serial não possui MAC, então ela adota um endereço que já foi atribuído ao interface. Ixi, mas eu vou botar o endereço IP duplicado? O link local só tem importância local. Ou seja, por isso pode haver repetição de endereços IPv6 de link local nas interfaces, porque ele só tem importância local. Ele não é roteado de uma rede para outra, de uma interface para outra, ele só tem importância local. Configuração manual do link local, né? Mas de qualquer maneira, voltando aqui ao nosso link local, fica um endereço muito grande, né? Qual é o teu endereço de link local? Aí o cara vai ter que ter um endereço desse aqui, é muito grande, tá? Então, você pode colocar o endereço estático e você coloca o endereço menor. Por exemplo, aqui na interface gigabit 0/0, IPv6 address FE 80.2.2.1, link local. Entra na outra interface gigabit 0/1, IPv6 address FE 80.2.2.1, link local. E na serial, também IPv6 address FE 80.2.2.1, link local. Observe que ele botou o mesmo endereço, porque só tem importância local, não vai rotear de uma porta para outra, então não tem problema o link local no IPv6 ser igual nas 3 ou quantas interfaces forem. Comandos para verificar a configuração do IPv6 são semelhantes para o IPv4. Nós temos aí o Show IPv6 Interface Brief e Show IPv6 Route. Aqui uma saída do Show IPv6 Interface Brief, mostrando. Do Show IPv6 Route, né? São duas tabelas. Você vai ter, se você tiver os dois protocolos rodando, você vai ter uma tabela de roteamento IPv, Show IPv IP Route, que vai ser do IPv4, e Show IPv6 Route, que vai ser a tabela da máquina que está rodando o protocolo IPv6. Ok? Pingar também é o ping normal, esse não muda, não tem um ping IPv6, é só ping mesmo, com endereço IPv6.
endereços IPv6 multicaches atribuídos, né? Há dois tipos de endereço IPv6 multicache, os atribuídos e as solicitações de nó, né? Esses são dois grupos IPv6 de multicache atribuídos comuns. Grupo multicache, todos os nós, que é o FF02.2.2.1, e todos os roteadores, que é o FF02.2.2.2. Endereço multicache do nó solicitado, mapeado para o endereço de multicache de Ethernet especial, permite que o endereço, que é o Ethernet NIC, filtre o quadro no destino MAC. Tá? Então ele é usado o endereço MAC de destino para efetuar o multicache, ou seja, o multicache sendo realizado pela camada 2, modelo OSI. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.